Você já percebeu que as pessoas revelam mais do que querem? Muitas vezes, sem perceber, entregam seus medos, suas intenções e até seus segredos, em pequenos gestos, palavras mal colocadas ou respostas que parecem inofensivas. Maquiavel, no século XVI, já sabia disso. Para ele, o poder não se conquista apenas com força ou influência. Ele se conquista com informação. Os homens, por natureza, são tão simples e obedientes às necessidades do momento que quem engana sempre encontrará quem se deixe enganar. Mas enganar, no sentido maquiavélico, não é mentir descaradamente. É algo mais sutil. Criar situações em que o outro revele tudo por conta própria. E se eu te dissesse que existem 7 armadilhas psicológicas baseadas no pensamento de Maquiavel que fazem qualquer pessoa se abrir sem perceber? Armadilhas tão sutis que funcionam com amigos, colegas de trabalho, adversários e até com pessoas que juram ser fechadas e difíceis de entender. Neste vídeo, você vai descobrir essas 7 estratégias. E no final vai entender como usá-las não apenas para obter informações, mas para se proteger daqueles que já usam isso contra você. Maquiavel sabia que o poder não está apenas no que você tem, mas no que você sabe. E no seu livro mais famoso, O Príncipe, ele deixou isso claro. Quem entende melhor as intenções dos outros, governa o jogo. O problema é que as pessoas não falam abertamente sobre suas intenções. Elas escondem, elas disfarçam, elas moldam as palavras para parecerem melhores do que realmente são. Mas e se elas pudessem ser levadas a se exporem sozinhas? Esse era o verdadeiro jogo para Maquiavel. Criar as condições para que o outro se revelasse, sem perceber que estava se revelando. Não é confrontar, não é forçar. É fazer com que a própria pessoa sinta vontade de falar. Líderes, diplomatas e estrategistas sempre usaram isso. Eles não precisavam de gritos ou ameaças para conhecer um inimigo. Eles criavam momentos de abertura. Momentos em que a pessoa relaxava, sentia confiança e entregava exatamente o que eles queriam saber. E é aqui que entram as 7 armadilhas psicológicas. Pequenas estratégias que exploram a natureza humana, a necessidade de falar, de justificar, de parecer coerente para extrair verdades escondidas. Neste vídeo, você vai descobrir essas 7 estratégias. E talvez descubra que muitas já foram usadas contra você. A primeira armadilha é tão simples que parece impossível que funcione, mas funciona. O silêncio. Maquiavel compreendia que a comunicação não está apenas nas palavras, ela está no espaço entre elas. E o silêncio, usado de forma estratégica, é um dos gatilhos psicológicos mais poderosos para fazer alguém se revelar. Por quê? Porque o ser humano odeia o vazio. O silêncio gera desconforto, e para aliviar esse desconforto, a pessoa fala mais do que deveria. Imagine uma negociação. Alguém apresenta uma proposta e espera que você reaja. Você não reage. Não diz sim, não diz não. Você apenas olha. Esse vazio força o outro a preencher o espaço. Claro, nós podemos ajustar o valor. Se for necessário, podemos oferecer mais garantias. Deixe-me explicar melhor. Eles revelam suas cartas, tentando arrancar de você uma reação. Maquiavel sabia disso intuitivamente. Por isso dizia: a habilidade de governar começa no domínio sobre si mesmo. Dominar-se, nesse caso, é não ceder à pressa de responder. É esperar, deixar que o outro se sinta pressionado pelo próprio silêncio. Esse truque não funciona só em negociações. Funciona em conversas pessoais, em debates, até em situações de conflito. Quando você responde rápido demais, perde informações. Quando você fica em silêncio, dá ao outro espaço para mostrar mais do que queria. Essa armadilha é a base de todas as outras. Ela exige paciência,
mas quando aplicada, transforma você no espelho que o outro não consegue suportar. E no processo de preencher esse espelho, ele se expõe. A segunda armadilha maquiavélica é tão eficaz que muitas vezes você nem percebe quando está sendo usada contra você. Chama-se espelhamento psicológico, ou, como vamos chamar aqui, o espelho inocente. Maquiavel entendia que as pessoas confiam em quem parece compreendê-las. Elas se abrem mais facilmente quando sentem que estão sendo ouvidas e validadas. E é exatamente isso que o espelho inocente faz. Ele imita sutilmente o outro para criar confiança e estimular que ele fale mais. Como funciona? Simples. Você devolve ao outro o que ele disse, mas com outras palavras. Por exemplo, se alguém diz: "Estou sobrecarregado no trabalho, ninguém entende o que eu passo." Você responde: "Então você sente que está carregando mais peso do que deveria e ninguém percebe isso." Esse tipo de devolução faz com que a pessoa se sinta compreendida e, como resultado, ela aprofunda o que estava dizendo. Ela explica mais, ela dá detalhes, ela entrega informações que não entregaria se fosse confrontada. Maquiavel não escreveu diretamente sobre espelhamento, mas sua lógica sobre manipulação da percepção humana se aplica aqui. Os homens julgam mais pelo que veem do que pelo que sentem. Todos podem ver, mas poucos compreendem. O espelho inocente é isso, fazer o outro ver que você está ao lado dele, quando na verdade você está apenas coletando informações. Esse truque é usado por negociadores, por interrogadores, por grandes líderes e até por manipuladores emocionais. E funciona por um motivo simples. As pessoas querem contar suas histórias, querem ser ouvidas, querem sentir que tem alguém que entende. O espelho dá essa sensação. E, enquanto isso, você recebe mais do que pediu, sem parecer que pediu nada. Maquiavel dizia que as pessoas resistem quando se sentem pressionadas, e que quem deseja extrair informações não deve atacar de frente, mas contornar. Essa é a essência da terceira armadilha, a pergunta despretensiosa. Em vez de fazer perguntas diretas e carregadas, que despertam desconfiança ou defensividade, você pergunta como se não estivesse interessado demais. Você mascara a sua curiosidade. Exemplo, ao invés de perguntar, "Por que você fez isso?", que soa como acusação, você diz, "Como você pensou em fazer isso?", que soa como interesse genuíno. A diferença é sutil, mas muda tudo. A primeira pergunta fecha portas, a segunda abre janelas. Esse tipo de abordagem cria a sensação de segurança, e nessa segurança, a pessoa revela detalhes que jamais revelaria se sentisse que está sendo investigada. Maquiavel sabia que as palavras certas desmontam barreiras, e por isso ensinava que um governante deve parecer curioso, gentil, até mesmo ingênua, quando, na verdade, está absorvendo tudo. Essa técnica funciona especialmente em conversas estratégicas, negociações, entrevistas, reuniões, mas também funciona em interações comuns. Quando você tira o peso da pergunta, a defesa cai e a informação flui. Poucas coisas têm tanto poder sobre as pessoas quanto um elogio. Maquiavel sabia disso. Ele dizia que o governante sábio deve saber conquistar os corações, não apenas pela força, mas pelo reconhecimento. E aqui está a lógica. Quando alguém se sente valorizado, ela relaxa as defesas. E nesse relaxamento, se revela. É por isso que o quarto gatilho é o elogio estratégico. Mas, atenção, não é qualquer elogio. Não é dizer, "você é incrível", e esperar resultados. O elogio maquiavélico é específico e calculado. Exemplo. Em vez de dizer, "você é bom no que faz", diga, "eu percebi que você toma decisões muito rápidas sob pressão. Como você aprendeu a fazer isso?" Percebe? Você reconhece uma qualidade, mas convida a pessoa a falar mais sobre ela. E na justificativa do elogio, ela entrega histórias, detalhes, crenças, tudo o que estava guardado. Maquiavel via isso como uma forma de criar aliança.
O elogio é um tapete vermelho psicológico. Ele faz a pessoa sentir que está em terreno seguro, mas enquanto ela se sente à vontade, você coleta informações. Grandes líderes, negociadores e manipuladores usam esse truque com maestria. E funciona porque, no fundo, todos queremos sustentar a imagem que os outros têm de nós. Quando alguém nos elogia, sentimos a necessidade de provar que merecemos o elogio. E é aí que revelamos muito mais do que pretendíamos. O silêncio já apareceu aqui como uma ferramenta poderosa, mas esta armadilha leva isso a outro nível: o silêncio prolongado. Diferente do silêncio inicial, que serve para forçar o outro a preencher o espaço, o silêncio prolongado é uma pausa estratégica após alguém revelar algo superficial. Funciona assim: a pessoa diz algo, uma resposta curta, uma justificativa, um comentário vago. Você não reage, não muda de assunto, não concorda, não discorda, apenas permanece em silêncio. Esse vazio cria um peso, e para aliviar esse peso, a pessoa quase sempre acrescenta algo. Reforça a frase, dá exemplos, explica melhor. E nesse explicar melhor, surgem os detalhes que realmente importam. Maquiavel dizia que um governante sábio deve dominar a si mesmo para dominar os outros. Esse silêncio é exatamente isso: autocontrole. Resistir ao impulso de responder e dar espaço para que o outro se revele. Em negociações, esse truque pode ser devastador. Você escuta a proposta, fica em silêncio e deixa que o outro, desconfortável, melhore a oferta para quebrar a tensão. Em conversas pessoais, o efeito é o mesmo. O silêncio prolongado faz com que o outro sinta que não disse o suficiente e, tentando preencher o que considera um vazio, revela o que estava guardado. É simples, mas usado com paciência é uma das ferramentas mais reveladoras do arsenal maquiavélico. Maquiavel dizia que um governante prudente deve parecer amigo, mesmo quando não é. Essa é a essência da sexta armadilha, o falso acordo. As pessoas abaixam a guarda quando sentem que você está do mesmo lado que elas. E é exatamente por isso que concordar, ainda que parcialmente, pode ser tão poderoso. Funciona assim. Você está numa conversa onde alguém apresenta um argumento ou compartilha uma visão. Em vez de confrontar ou questionar diretamente, você concorda, ao menos em parte. Por exemplo, você tem razão, isso realmente faz sentido, mas como exatamente você chegou a essa conclusão? Esse tipo de concordância cria um falso senso de aliança, e nessa sensação de segurança, a pessoa se expõe. Ela fala mais, revela o raciocínio por trás das decisões. Conta histórias para justificar a posição que assumiu. Maquiavel entendia que as pessoas confiam mais em quem parece estar ao seu lado. E nesse terreno seguro, elas revelam não só informações, mas também suas intenções. O falso acordo não é sobre mentir, é sobre dar ao outro a ilusão de que você compartilha da mesma visão, só para que ele baixe a guarda e abra os bastidores da sua mente. A última armadilha é também a mais delicada e, se feita corretamente, a mais reveladora. Ela se chama a contradição sutil. Maquiavel dizia que conhecer os homens é entender suas fraquezas, e um dos maiores desconfortos humanos é ser pego em contradição. O que acontece quando você percebe que alguém se contradisse? Normalmente, a pessoa tenta explicar, justificar, corrigir. E é exatamente aí que ela revela mais do que gostaria. Mas atenção, não se trata de acusar ou apontar erros de forma agressiva. Isso só gera defesa. A contradição sutil é feita com leveza. Por exemplo, interessante. Antes você mencionou que não gostava dessa ideia. Como isso mudou tão rápido? Essa pergunta parece inocente, mas força a pessoa a expor seu raciocínio interno. Ela precisa justificar por que mudou de opinião, o que realmente pensa ou quais pressões a influenciaram. Esse forçar a explicar é uma das formas mais eficazes de extrair a verdade. E Maquiavel sabia disso. As pessoas revelam mais quando tentam parecer coerentes do que quando são pressionadas.
A contradição sutil é o último golpe do jogo. Não porque desmascara alguém, mas porque faz a própria pessoa abrir as portas que tentava manter fechadas. Essas 7 armadilhas não são apenas truques para fazer alguém falar. São ferramentas para enxergar. E Maquiavel não escreveu para criar monstros. Ele escreveu para revelar o jogo. E entender o jogo é o primeiro passo para não ser apenas uma peça nele. Quando você percebe como as pessoas funcionam, seus medos, suas vaidades, seus mecanismos de defesa, você não precisa manipulá-las. Você aprende a se proteger, a não cair nos mesmos truques, a perceber quando alguém está tentando fazer com você exatamente o que você aprendeu aqui. Maquiavel diria que o conhecimento é a maior arma do poder. E agora você tem um pouco mais dessa arma em mãos. Use-a com sabedoria, porque ver o jogo é o que transforma espectadores em jogadores. Se esse vídeo abriu seus olhos para algo que você ainda não via, inscreva-se no canal. Aqui nós não só falamos sobre filosofia, nós a usamos para entender e sobreviver ao mundo real.